tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. A emoção vai começar. Segmentos dinâmicos, vamos estudar. O primeiro será o segmento de pilha, também conhecido como stake. Você sabe como uma pilha, por exemplo, uma pilha de livros funciona? Ou seja, como você empilha e como desempilha os livros? Este segmento trabalha com a mesma dinâmica. Preparado? Então, vamos carregar o Delphi. Abra o projeto. Vai em Arquivo, Open Project, segue Office e agora aqui no segue pilha. Segmentos da memória. Aguarde carregar. Aê, gostou? Esse é visual. Então agora pilha e o monte visual. Para você falar, só mostra aí no modo console. Então esses dois últimos aí, a pilha e o monte, será utilizando um projeto visual aí VCL Forms, ok? Deu clean. Tudo ok e já deu um build. Ok. Passe para o código. Você pode pressionar F12 ou vir aqui embaixo o code. E o que a gente tem? Bem, agora eu não vou entrar em detalhes da programação orientada a objeto. Não, isso daí é um outro curso. Tá, agora aqui eu estou preocupado o quê? Com o segmento da pilha. Stake. Tá? Então é esse segmento aí que a gente vai trabalhar. Mas eu gosto de sempre fazer essa visão, dar uma visão melhor. Então essa aula, como você já viu pelo tempo, eu aconselho que você veja no domingo, de manhã, tudo calminho, aí você pega e começa a assistir, porque ela vai ser um pouquinho mais longa do que a outra. Então não vou correr para não ficar uma coisa meio atropelada devido ao tempo. Mas eu garanto que no final, a sua visão sobre a pilha será outra. Então, um formulário, a classe declarada. Nós temos dois controles TLabelEdit. Temos um bit btn, um memo, um outro bit btn e duas operações, dois manipuladores de eventos. E depois um procedimento de nome troca que recebe dois parâmetros. Quando a gente trabalhou o segmento de código, a gente viu o quê? A chamada, ou seja, o endereço da definição daquele código. Tá? Então a gente viu, não a chamada vai ser agora. A gente viu a definição dele, onde ele foi definido. Agora a gente vai ver a chamada. A definição fica no segmento de código. Agora, a chamada e os parâmetros, esses que vão para a pilha. Então, você tem uma pilha de chamada que vai empilhar e conforme vai terminando o procedimento, ele vai desempilhando. E os parâmetros, de acordo com a forma que você passa ele, esse parâmetro vai para a pilha também. Bem, podemos ver que os manipuladores de evento, a grande maioria tem um parâmetro sender, que é o objeto que recebe aquele evento. Tá? Então, sender é o objeto que recebe o evento. Por que TObject? Porque TObject é a classe ancestral, a classe raiz da hierarquia das classes do Delphi. Então, tudo pode ser um TObject. Isso está ligado ao quê? Aos ponteiros. Para ponteiro. Então você vê que só esse começo já vai um pouquinho mais para poder explicar. Tem um artigo no meu blog que eu explico essa questão dos ponteiros, os perigos que tem. Mas também terá o curso voltado aos ponteiros. Então esse curso você não pode perder. Por que você não pode perder? Porque aqui eu não vou aprofundar em ponteiros, você vai precisar desse conhecimento. Por que você vai precisar desse conhecimento? Porque agora no visual, eu acredito que os seus sistemas são feitos no visual,
não são feitos em console, mesmo que ainda tenha, mas eu acredito que os seus sistemas sejam feitos visualmente para o Windows. Logo, você vai estar num campo minado, vai estar trabalhando com ponteiros o tempo todo. Logo, eu falei, pô, caramba, tem que fazer algo mais. E esse algo mais é esse curso voltado ao quê? Só ponteiros. Tá? E aí você vai aprofundar mais ainda. Aqui você saberá alguns detalhes, mas no curso sobre os ponteiros, vou ver lá o circunflexo, vai ver no início, mas depois é como o Delphi trata. Tá? Aqui vai ser só um pouquinho para você perceber como está o seu código e como você trabalha. Mas depois, neste curso, é que aí você vai aprofundar. Vai ser um curso rápido, focado só em ponteiro, mas assim que você terminar esse curso, o seu código, você já vai ver ele de forma diferente. Isso daí, com certeza, você vai entender mais ainda o Delphi. Tá ok? O link para o artigo sobre ponteiro está na descrição dessa aula. Curso, assim que você baixou o meu material e deixou o seu nome e o seu e-mail, eu vou entrar em contato com você e falar, ó, o curso está pronto, pode ir lá para você fazer. Pode ir lá para você adquirir, investir nesse curso para você fazer. Você vai ver que vai ser um diferencial enorme, tá? E você vai poder ver a partir desta aula, ok? Bem, então aqui Sender, ele é passado por valor. Então todo parâmetro Sender é passado por valor, principalmente do quê? Que se ele for um manipulador de evento, que é o caso desses dois aqui. Da mesma forma do procedimento troca, também é passado por valor. O que é uma passagem por valor? Bem, é feita uma cópia, uma atribuição. Quem cuida disso? O Delphi. Então ele vai pegar e vai, o que a gente na chamada passar, ele vai simplesmente fazer uma cópia para uma variável lá na pilha. É isso que ele vai fazer, tá? Porque a passagem, o nome já diz, é por valor. Passagem por valor é feita uma cópia. Agora, o sender lá de cima também é feito por valor. Só que sender é uma referência para o objeto. E o que ele tem como valor é um endereço de memória lá no monte, tá? Essa aula vai ser focada onde os objetos estão, ou seja, vai ser focado no endereços dele. Na aula do monte, do IP, será focado no conteúdo dos ponteiros, nos conteúdos das referências, as instâncias, tá? Então esse é o endereço da pilha. E no IP, é onde as instâncias estão, é o conteúdo dos parâmetros ponteiros, ou seja, que são objetos. É isso mesmo, parece complicado. Por isso que, muitas vezes, vários desenvolvedores têm erros relacionados à memória por não entender essa distinção entre a referência do objeto e a instância. Tá ok? Bem, aqui também é passado por valor. E o que é feito? Então aqui a gente apresenta, olha a nossa tconverter DDR, tá? Usando o endereço. Então aqui trabalha com o endereço. Então o endereço de sender, o endereço do método some operando os cliques. Então estou pegando os endereços de todos esses elementos. O de L resultado, que é a variável inteira declarada localmente. O endereço de self, provavelmente você vai se surpreender com esse endereço de self. Você vai se surpreender. Não, acompanha a aula. O endereço de self, o endereço do segmento de código, que é esse procedimento vazio, então qual é o endereço dele? O endereço do FR principal, de uma variável global. Depois vai ter um outro curso também, que esse será mais revelador ainda. Tá? Esse segundo curso, primeiro eu darei ele presencial em janeiro de 2020, na cidade de Araçatuba. Então logo, logo vou estar disponibilizando. Será primeiro presencial. Mas depois, como as aulas voltam na universidade,
eu pretendo fazer ele também virtual, mas eu não garanto, porque é um ritmo. Se você olhar no canal a última aula, não dessa nova série, você vai ver que tem mais de um ano, então é de acordo com o tempo que eu tenho, tá? Então, de repente, se você está na região de Araçatuba, se você está, por exemplo, até 60 quilômetros aqui de Araçatuba, você vem assim que eu lançar o curso para que você faça. Aí é um curso intensivo, VIP, provavelmente eu terei somente 8 vagas, mas aí eu farei 4 turmas para pegar o mês de janeiro inteiro. Então você poderá, além de ter o curso VIP, você poderá trazer as suas dúvidas que eu irei solucionar junto com você. E vai ficar legal, porque só 8 pessoas, só 8 profissionais, vai ficar muito bom, porque a quantidade de dúvidas que terá, elas serão a quantidade que a gente poderá resolver e engrandecer a todo mundo que vai participar. Esses 8 integrantes, comigo, 9. Tá ok? Então, primeiro eu vou fazer o presencial, depois eu passarei a produzir o virtual para disponibilizar. Então, se você mora aqui na região de Araçatuba, eu recomendo que assim que eu liberar, se você não colocou os seus dados de cadastro, faça o cadastro baixando esses arquivos-fonte desses projetos para que eu possa lhe comunicar a abertura do curso. Tá? Então, nesse curso aí a gente vai mais profundo. Vai ser um curso de 5 dias, provavelmente aí começando às 19h30 e indo até às 22h30. Tá? Então é intensivo. Mas eu garanto que a cada dia, quando você chegar cedo para trabalhar na sua empresa, você já vai modificar o seu código, principalmente do seu novo código. E do código existente a gente já sabe que é mais difícil de se dar manutenção. Mas o código novo você já vai poder aplicar e você vai ver o resultado. Primeiro você vai ver o resultado no curso. E depois que você vai ver o resultado você aplicando no seu código, tá ok? Bem, então cuidado com variável global, que eu coloquei para a gente ver o que acontece. Depois, um endereço contido em self e depois o endereço contido em FRM principal, ou seja, os endereços dentro. Observe que para os objetos, FRM principal, self, por exemplo, eles não estão usando o arroba, não está usando o operador @. Mas como assim? O addr2str espera um ponteiro. E isso comprova que todo objeto que você trabalha no Delphi é um ponteiro. Porém, você vai entender lendo o artigo e depois fazendo o curso para que você entenda melhor. Então, não vou aprofundar mais. Vou parar aqui, senão essa aula vai ficar enorme, tá? Enorme. Endereço contido em self, endereço contido em FRM principal. Depois, faço a soma pegando o valor que foi digitado lá no operando 1 e depois pego o valor que foi digitado no operando 2, apresento esse valor. Tá? Então, apresento eles aqui, operando 1 e o operando 2. Tá ok? Bem, e a próxima? O troca, o EV troca clique. Quando for clicado, pego os valores de operando 1 e os valores de operando 2, os dois valores digitados, limpo a tela e verifico antes de trocar os valores, já que troca faz o swap, ou seja, ele faz a troca dos valores. Então, antes de haver a troca, apresento o valor e depois a gente vai ver se trocou ou não. Lembrando que a passagem para a troca dos parâmetros foi por valor, ele faz a atribuição. Adiciono ao memo para a gente ver depois, faço a troca e depois apresento os dois valores, de L operando 1 e L operando 2, são apresentados. E troca faz o swap. L auxiliar, senão eu vou perder o valor, atribuo o A valor 1, o valor que está lá, para L auxiliar 1,
e L auxiliar, e pego a valor 2, atribuo a valor 1, e L auxiliar a valor 2. Então, aqui é feita a troca, né? O swap. Bem, embaixo eu apresento o endereço de A valor 1. Então, observe o quê? Que aqui o endereço é do parâmetro. É do parâmetro. Agora eu vou parar de ser pescador. Você até agora você fala, pescador. Agora eu vou parar, porque você vai ver o quê? Que parâmetro está na pilha. Exatamente. E aqui o endereço de A valor 2, que também é o parâmetro que é passado por valor. Depois é apresentado o endereço de L auxiliar, por ser uma variável local, também está na pilha. E depois é apresentado, depois da troca, dentro de troca, o valor de A valor 1 e o valor de A valor 2 dentro daqui, ó, dentro de troca, tá vendo? Depois da troca, ó. Então aí dentro, essas variáveis locais, elas estão na pilha. E quando é realizada a troca, ela é vista. E quando termina a troca com a passagem por valor? Aí você já sabe, não é feito nada, ou seja, o parâmetro que foi passado não é modificado e nós veremos isso agora. Eu vou provar, não vai ser só blá, blá, blá. Vou provar para você. Vamos lá. Passa para o design. Dá um clean e um build. Ok, eu sei que a gente já fez isso, mas é sempre bom, né? Vai que depende se você mexer ou não mexeu em um código, não vai mais. E agora executar. Executa, operando 1, 2, operando 2, 1, e vou em some. Em soma, o resultado da soma entre 2 e 1 é 3, correto, mas olha os endereços. Então, o endereço de sender, que é o endereço desse botão aqui, ó. O endereço, desculpa, o endereço do botão não. É o endereço local, ó. Tá vendo? É o endereço da pilha. Ah, como é que eu sei isso? Aqui é L resultado, ó. Olha L de resultado. Então, o parâmetro sender, o parâmetro, ele tem um endereço. E ele, por ser objeto, tem um endereço dentro dele. E aí que começa a confusão. Não era o valor contido em sender, e sim o endereço de sender. É, meu amigo, é isso aí. Então, quando você trabalhar com objeto, você tem o endereço do objeto, como está na documentação do Delphi, uma referência para o objeto. Mas dentro desse ponteiro tem um endereço. Porque o ponteiro é o quê? É um tipo de dados especializado em guardar endereço. Por isso que você fará o curso sobre ponteiro para eu poder aprofundar mais, tá ok? Umas aulas mais longas, mais detalhadas, tá ok? Então você reserva um tempo para entender que esse investimento que você fará agora no final do ano, no início do ano, valerá por todo o tempo que você trabalhar com o Delphi. Com certeza, experiência própria. O endereço do método EVSOME operando os cliques, ele está aqui, onde também ele está no segmento de código, tá vendo? Estão misturando. Aqui, ó, endereço de segmento de código, aquele procedimento que está vazio. Tá vendo? O endereço dele é endereço de L resultado, L de variável local. Olha aqui, ó, 0019, mesmo segmento. Os dois estão, qual segmento? Na pilha. É endereço de self. Pega assim, na pilha. Uai, self só existe dentro dos métodos, não é? O endereço de self, também levando para o mesmo segmento, que é a pilha. Isso comprova.
Pô, mas self é objeto corrente. Não, self é um ponteiro passado em todos os métodos. Ó, revelei uma mágica do Delphi. É um ponteiro passado em todos os métodos, diferente de sender. Então, no manipulador de eventos, a gente vê claramente sender, mas escondido está self. E self é passado por valor. Cara, se é passado por valor, como que eu altero? Eu quero tirar a ambiguidade e uso self.caption, por exemplo, e modifica. Exato. Por isso que você tem que fazer o curso sobre ponteiro, para que você entenda essa mágica do Delphi. Cara, entendeu? Acabou. Se você, com certeza, está assistindo esse vídeo, porque você gosta muito do Delphi, mas você vai amar, você vai produzir seu código, vai ter certeza do que acontece. E não vai ficar mais preocupado se seu código vai funcionar ou não. Quando você vai no cliente, o cliente cedinho começa a ligar as máquinas, você vê seu sistema subindo naquele monte de máquina, você vai ter tranquilidade, vai receber até elogios. Vai por mim. Então, self também, ó, ele tá na pilha, tá vendo? Ele tá na pilha aqui, ó. Segmento de código, o endereço de FRM principal. Onde que o FRM principal, essa variável global, está? É global, meu querido. Qual é o segmento? Exato. Segmento de dados. Observe que esse é o endereço do objeto declarado. Tem outro endereço, que é o da instância, mas esse é do objeto declarado, ok? O endereço de self... Ah, desculpa, aqui eu coloquei contido, né? É o que está dentro, ó. O endereço de self está aqui, ó. 019 F2A0, o endereço contido em self. É o que está dentro, ó. E aí, olha que legal embaixo. Endereço contido em FRM principal. Observe que o endereço contido é o que está dentro, tá? E não dele próprio. Realmente, confuso. E não dele próprio. Dele próprio é um. E ele traz um outro. Esse endereço que está contido, observe que é o mesmo que está contido em self. Observe, ó, endereço contido em self, 018A9F20. Endereço contido em FRM principal, ó, 01, tá vendo? O mesmo endereço. Mas self, olha aqui self, ó. O endereço de self é a pilha. E o endereço do formulário principal é o segmento de dados. Mas os dois contêm o mesmo valor, porque são ponteiros. É isso aí. Tá vendo quantas revelações que talvez você nem sabia que era com isso que você estava brincando e que não pode brincar? Pô, mas por que isso? Meu querido, é o Delphi, entendeu? É a história do Delphi, é o que ele te proporciona. Vantagem, se você dominar, velocidade. Você pode ter seu sistema rodando em máquinas com Windows XP com pouca memória. Se você não domina, você vai pedir para comprar um servidor aí, um Dell, né, para cima para rodar o seu sistema devido à capacidade de memória, de processamento, de espaço em disco. Por isso que você deve dominar esse assunto, dominar ponteiro e dominar toda a parte de gerenciamento de memória. Tá ok? Aí ia falar alguma pergunta? Hábito de professor. Mas se você tiver pergunta, põe no comentário que eu irei ler e responder. Então aqui, ok. Bem, vamos em troca agora, pressionar troca. Antes da troca, operando 1, 2, operando 1, 2, olha os valores que eu coloquei para eu mesmo me confundindo. L operando 2, 1. Ok. Dentro da troca, depois da troca, dentro de troca. Então repare o quê? Que o A valor 1 tem 1.
Pô, por que eu fui usar esses dois valores? Espera aí. Tá, eu vou mudar. Eu vou mudar, porque até eu mesmo estou me confundindo com esse valor 2,1. Vou colocar outros valores e executar novamente. Operando 1, 3. Operando 2, 4. Pronto, troca. Agora ficou melhor. Você já estava eu mesmo ficando confuso, pô. Antes da troca, L operando 1, agora sim, 3. L operando 2, 4. Beleza. Ok. Dentro da troca... tô doido. Depois da troca, dentro de troca. Nomezinho, semântica boa. A valor 1 igual a 4, a valor 2 igual a 3. Então, foi feito a troca aqui. E a gente pode ver o quê? L operando 1, tá o endereço da pilha 0019. Endereço de L operando 2, também o endereço da pilha. O endereço de valor 1 dentro de troca, também na pilha. Endereço de valor 2 dentro de troca, também na pilha. E o endereço de L auxiliar dentro de troca, também na pilha. Então, na chamada, a gente tem a pilha atuando. Só que observe o seguinte, a gente tem um valor, por exemplo, o L operando está declarada dentro do manipulador, entendeu? Está dentro do manipulador. E o A valor está no parâmetro. E eles estão com o mesmo segmento, o segmento da pilha. Ou seja um manipulador de evento, que é um método, seja uma subrotina, que seja um procedimento ou uma função, você tem uma única pilha. Então, essa pilha ela tem limite. Ela também tem limite. Aqui eu não farei, mas no curso eu vou mostrar como estourar a pilha devido ao tempo, tá? Para não ficar muito extenso, mas eu vou mostrar como realizar o estouro da pilha no curso. Se eu não realizar, você fala, pô, Pedro, você falou lá na sua videoaula que você ia realizar o estouro da pilha. Eu vou mostrar para você, porque ela tem um limite. A pilha ela tem um limite aí, tá ok? Todos os parâmetros, todas as chamadas subrotina, elas ficam empilhando e depois aí eles vão desempilhar. Depois da troca, dentro de troca. Então aqui foi feita a troca, todos eles estão no segmento da pilha, ok, e agora vem o quê? Quando saiu. Então depois da troca, observe que o operando 1 e o operando 2 não mudou. Por quê? Foi feito um valor. Então não foi passado, por exemplo, por referência. Se fosse passado por referência, teria o parâmetro, teria o mesmo endereço, que nesse caso aí seria o endereço da pilha ainda. Só que a mudança seria feita porque os operandos foram passados pelo manipulador. Então, se for por referência a passagem, essa passagem ela modifica o parâmetro. Se for por valor, não. Ok. Tá, aí você fala, pô, Pedrão, não entendi nada. Eu vou mostrar. Aguenta, se ela ficar longa, mas é importante você ter essa informação. Eu vou mostrar isso que eu falei. Termine, feche o programa, vai lá no código e em troca, para você passar, aqui está por valor. Essa passagem aqui de parâmetro está sendo feita por valor. Onde que ela está sendo feita por valor? Aqui, ó. Em troca, aqui é a passagem por valor, tá vendo? L operando 1 e L operando 2 está dentro de um manipulador de evento que é na pilha que ele habita. E aqui é feito também, essa passagem está usando a pilha. Por quê? Porque troca é por valor. Então agora eu vou mudar, vou fazer essa passagem por referência. O que é isso? Os parâmetros
dessa subrotina, ela terá o mesmo endereço das variáveis que serão passadas para ela na chamada. Como que a gente faz isso? Basta colocar o var. Aí, ó, var a valor 1, vírgula a valor 2. Beleza, agora é por referência. E aqui em cima eu não troco nada. Mas o que vai acontecer? Tanto o L operando 1, L operando 2, quanto a valor 1, a valor 2, eles terão os mesmos endereços. Salve, Ctrl S, Shift F9. Erro, vamos ver aqui, tá. Eu não peguei, né? Troca método aqui, ó. É devido ao tempo, que já estou preocupado com esse tempo dessa aula, mas não cortarei nada. Então aqui basta eu vir em troca e colocar var também. Ctrl S, Shift F9. Ok, não cortar para quê? Ah, cortou, é mentiroso, então não vou cortar. Aqui, beleza, passou, podemos executar. Vou usar outros valores, tá? 5 e o outro 5. Pegadinha, não vou fazer isso, né? Vamos usar aqui operando 1, 5, operando 2, 3. Pronto. Troca. Antes da troca, L operando 1, 5, L operando 2, 3. Ok. E agora, depois da troca, dentro de troca, a valor 1, 3 e a valor 2, 5. Agora, o importante é isso aqui, ó. Ó, olha que legal. Tá na pilha. Não mudou nada. Estão na pilha. Só que a passagem por referência, o var, vai fazer o quê? Não mais a cópia. Vai passar o próprio endereço dos parâmetros, ou seja, do parâmetro concreto. Então, a gente tem um parâmetro formal na declaração e o parâmetro concreto ou real quando você executa a subrotina. Ó, dá um outro curso. Quando você executa a subrotina, você tem os parâmetros reais. Agora, esses parâmetros que foram passados neste estudo, eles são parâmetros de variáveis que estão na pilha. Mas o importante é que esse endereço, agora os parâmetros de troca, não tem um outro endereço. Tem o mesmo endereço, mesmo que seja da pilha, tá? Mas é o mesmo endereço. Por isso que depois, lá no manipulador de evento, terá sido feito as trocas. Por quê? Passou o endereço da pilha por referência. Vamos ver isso acontecendo, tá vendo? O mesmo endereço, ó. O mesmo endereço aqui, ó. 0019 por operando 1, F29C, e 0019, F29C para a valor 1. E o L operando 2, também aqui, ó, a valor 2. Então, eles têm o mesmo endereço, tudo na pilha. Só que agora, por referência, eles compartilham do mesmo endereço. Mesmo segmento, passagem por referência, usando o var, o mesmo endereço. Ok, e aí agora a troca foi realizada. Depois da troca, operando 1, 3, operando 2, 5. Bom, não é? Já vai clareando, já vai ficando melhor a explicação? Muito bom, né? Mas agora, para terminar, como que eu vou estourar a pilha lá no curso? Observe. Então, encerre. Pode voltar, não vou estourar agora. Abra as opções do projeto, Ctrl Shift F11, e você vai lá nas opções de link edição. Então você pega e vai nas opções de link edição. Então você vem aqui, link, e olha aqui, olha aí, ó. Tá com um limite, um mínimo e um máximo. E quanto que é esse limite? E quanto que é esse limite? Bem, aqui está em bytes, tá vendo? Vamos ver de quanto que é esse limite mínimo para a pilha. Ah, Pedrão, acabou meu problema com a pilha. Eu vou pegar
e vou aumentar o limite máximo. Calma! Então aqui eu copiei, fazer aqui para ficar melhor, copiar. Eu já deixei aqui aberto no navegador uma calculadora, o endereço está aqui para você confirmar, que eu vou colocar o valor para, Ctrl V, para converter. Converter o quê? De bytes para kbytes. Então, converter. E a gente tem aqui, ó. Então, o tamanho mínimo da pilha é 16K. 16K é o tamanho mínimo. E o máximo? Vamos ver. Então, o máximo, eu pego aqui em cima, copiar, volto lá no navegador, colo ele aí, converter. Vamos converter aqui, ó, para mega, né? Megabytes. Converter. E aí está definido para você 1 megabyte. Você tem de 16 a 1 megabyte. Pô, e se a gente pegar, aumentar lá o máximo? O mínimo eu não vou mexer. E se aumentar o máximo? Vamos ver o que acontece? Vamos ver aqui o que acontece a gente mexendo no máximo. Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, que eu não vou alterar o meu. E vou colocar aqui um monte de 9. Ó. E ele já informa que o tamanho máximo... Daqui não é estouro da pilha, não. Daqui é o que? A programação do Delphi que ele está validando, que é o tamanho máximo que você pode ter nesse parâmetro para a pilha. Então aqui, 16. Vou abrir aqui o... Vamos ver aqui o tamanho máximo. Então vou pegar aqui e vou colocar 16, 777, 2, 1, 6. Converter, o mínimo 1 mega e o máximo. Olha aí, rapaz, quanto que você pode usar? 16 mega de pilha é muita coisa. Não adianta falar que eu tô louco. Se você desenvolver direitinho, você vai ter 16 mega de máximo. Mas não precisa mudar nesses parâmetros. Se você dominar esses conceitos que eu estou passando para você, revelando tudo isso, se você não sabia, se você já sabia, agora você tem como confirmar em vídeo, que sempre você falou para o seu time pensou que você estava meio doidão com esses valores, né? Então, agora você sabe o quê? Que você tem valores que você pode aumentar, mas não faça isso, não faça. Trabalhe bonitinho, que você vai fazer o seu sistema rodar e muito bem, com eficiência, e você vai poder adquirir muito mais clientes, você poderá ter uma carteira de cliente enorme. Você, se você, de repente, trabalha numa empresa que é a sua, ou no seu time, ou conversando com o seu gerente, com o seu patrão, para falar o quê? Aí, eu consigo otimizar esse sistema, só que a gente tem que voltar a negociar. É isso que você vai ter no curso que eu vou lhe oferecer, ok? Vou dar ok aqui, vou voltar, vamos ver se está aí, né? Ctrl D, Ctrl C, Ctrl, tá aqui, ó. Beleza. Salvar, beleza. E volta a pilha aí. Bem, você está gostando ou está assustado? Não se preocupe tanto com a pilha. A exceção é se você trabalhar com as referências aos objetos. Ademais, esse segmento é dinâmico e o gerenciador de memória controla ele para a gente. Cuidado redobrado se você usa referência a objeto local, pois o endereço contido nela poderá ser o endereço do IP. E no término da execução da subrotina ou do método, não ter mais como recuperar a memória alocada, e tendo assim as famosas memory leak. Ou seja, a memória do sistema
ficando cheia de buracos. Na próxima aula, você vai passear pelo segmento mais temido e mais importante, porque praticamente 90% do seu sistema estará fazendo uso dele. O segmento conhecido por IP, o Grande Monte, onde você é responsável pelo que cria. Para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo em meu blog. O link está na descrição abaixo. Qualquer dúvida sobre o assunto apresentado, faça um comentário, que irei lhe responder. Obrigado por assistir a essa aula longa e até o próximo vídeo.